Fala galera, resolvi mais uma questãozinha de química aí, dessa vez 4B, tema 1 de 2018, beleza? Então vamos começar interpretando o enunciado aí. Esse enunciado pega um pouco, então a gente vai ter que aprofundar um pouquinho mais nos conceitos aí. Ele fala que se dispõe de uma mescla formada por certa massa de CCl4 que contém 1,75 vezes 10 a 24 átomos totais e 4,50 gramas de CH4, beleza? Então a gente pode dividir esse enunciado aí em duas partes. A primeira parte é essa 4,50 gramas de CH4. Vamos para a parte mais fácil aí, né? Então, o que a gente tem que saber é quanto pesa o carbono aí, né? A gente vai lá na tabela periódica e identifica que ele pesa 12 gramas o mol e o hidrogênio pesa 1 grama o mol. Então, se a gente tem um composto CH4, a gente vai ter um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Isso vai ficar 12 gramas mais 4 gramas de cada hidrogênio. Então, esse composto aí vai pesar 16 gramas, beleza? Então, a gente pode dizer que 1 mol de CH4, ele pesa 16 gramas, beleza? Só que a gente tem 4,50 gramas de CH4. Então, quantos mols que a gente vai ter aí com essa quantidade? Então, a gente multiplica cruzado aqui, vai ficar X vezes 16 gramas é igual a 1 mol vezes 4,50 gramas. Tranquilo? A gente passa esse 16 gramas dividindo, fica X é igual a 1 mol vezes 4,50 gramas dividido por 16 gramas. Beleza? A gente pode cortar grama com grama, esse resultado vai dar em mol. E o resultado disso aqui vai dar 0,28125. A gente identifica aqui as três cifras significativas, pega a quarta, verifica se ela é maior ou igual a 5, como ela não é, vai ficar 0,281 mol. Tranquilo? Então, a gente achou a quantidade de mol que tem em CH4. Só que ele quer saber a quantidade total, vamos lá para o enunciado, né? Ele quer saber a quantidade total de moléculas presentes na mescla inteira. Então a gente achou já de CH4, agora a gente vai achar de CCl4. Como que a gente vai fazer isso? Então, agora que a gente vai ter que saber o conceitozinho aí de átomo, né, galera? Vou fazer uma explicaçãozinha rápida aqui. Quando a gente fala de molécula, vou pegar o mesmo composto aí, CCl4. Se a gente estivesse falando de molécula, a gente poderia falar que esse composto inteiro tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, certo? Mas quando a gente está falando de átomos, a gente tem que pegar cada átomo que tem no composto. Então, a gente tem um átomo de carbono aí, né? Um átomo de carbono e tem 4 átomos de Cl, certo? Por causa do subíndice aqui, né? A gente tem 4 aqui e tem umzinho aqui do carbono, beleza? Então a gente tem 5 átomos nesse composto aí, beleza? Então a gente vai ter 5 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos nesse composto aí. Tranquilo? Então essa convençãozinha aqui que a gente tem que saber para interpretar o enunciado. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? Lá no enunciado, ele está falando que a gente tem 1,75 vezes 10 a 24 átomos de CCl4. Beleza?
E para a gente achar a quantidade de moléculas que tem nesse composto, a gente vai precisar dividir esse número aqui por 5. Por quê? Porque é a quantidade de átomos que tem nesse composto CCl4. E aí a gente acha a relação da quantidade de moléculas que tem nesse composto. É meio confuso, galera, mas vamos lá. Vou fazer outra convenção aqui para tentar ficar mais claro. Se em um mol de CCl4, a gente tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, em um mol de CCl4 a gente vai ter 5 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos de CCl4. Tranquilo? Só que ele está falando que a gente tem 1,75 vezes 10 a 24 átomos de CCl4. Então, para a gente transformar esse número aqui para moléculas, a gente vai ter que dividir ele pela quantidade de átomos que tem nesse composto aqui, certo? Então, se ele tem 5 átomos nesse composto, se a gente dividir por 5, a gente vai achar a quantidade de moléculas que tem aqui, nessa quantidade de átomos aqui, que está no enunciado. E se a gente dividir por 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, a gente vai achar a quantidade de mol desse composto aí, né, galera? Então, dá para a gente resolver passo a passo ou dá para a gente resolver direto. Resolvendo passo a passo, a gente dividiria esse número de átomos aqui por 5, a gente acharia a quantidade de moléculas que tem nesse composto. E depois a gente dividiria por 6,02 vezes 10 a 23 moléculas e acharia a quantidade de mol. Beleza? Eu vou fazer passo a passo aqui para ficar melhor para a gente enxergar. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Em uma molécula de CCl4, a gente tem 5 átomos de CCl4. Beleza? Só que a gente tem 1,75 vezes 10 a 24 átomos de CCl4. Então, quantas moléculas que a gente vai ter? Beleza? Acho que dessa forma ficou mais claro aí. A gente vai multiplicar aqui x vezes 5 átomos é igual a uma molécula vezes 0,75 vezes 10 a 24 átomos. Tranquilo? Então a gente passa isso aqui dividindo. Isso aqui vai ficar x é igual a uma molécula vezes 1,75 vezes 10 a 24 átomos dividido por 5 átomos, certo? A gente pode cortar átomo com átomo, esse resultado vai dar em molécula e o resultado vai dar 3,5 vezes 10 a 23 moléculas de CCl4. Agora sim, galera, a gente tem aí a quantidade de moléculas de CCl4. E aí a gente pode transformar isso para mol com outra regra de 3. Então vamos lá, fazer outra regra de 3 aqui. Se 1 mol de CCl4 a gente tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, quanto que a gente tem em 3,5 vezes 10 a 23 moléculas de CCl4, né? Mesma coisa. Então, a gente vai achar aí a quantidade de mols. Multiplica de novo. X vezes 6,02 vezes 10 a 23
moléculas é igual a 1 mol vezes 3,5 vezes 10 a 23 moléculas. Tranquilo? Passa esse número dividindo. Isso aqui vai ficar X é igual a 1 mol vezes 3,5 vezes 10 a 23 moléculas dividido por 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Certo? Esse resultado, a gente pode cortar aqui molécula com molécula, esse resultado vai dar em mol, e o resultado disso vai ficar 0,58139. A gente verifica aqui as 3 cifras significativas, verifica a quarta, verifica a quinta aí, na verdade, né? Ela arredonda para 4 a quarta, só que a quarta não fica maior ou igual a 5. Então, permanece 0,581 mols. Tranquilo? De CCl4. Beleza? Então, a gente achou os dois resultados aí. E voltando para essa parte da conta aqui, a gente pode ver que a gente pode fazer essa conta aí direto, né, galera? A gente identifica aí a quantidade de átomo que tem no composto, né, no CCl4, e a quantidade de molécula sempre vai ser a mesma, que é 6,02 vezes 10 a 23. Então, se a gente multiplicar a quantidade de átomo pela quantidade de molécula e depois dividir pela quantidade de átomo que ele pede no enunciado, a gente vai ter a quantidade de mol lá no final, do mesmo jeito. Aí a gente não precisaria fazer 2 regras de 3, só precisaria fazer uma. Tranquilo? Então, a gente achou os dois resultados aí. A gente achou 0,281 aqui de CH4 e achou lá embaixo 0,581 mol de CCl4. E lá no enunciado, vamos voltar lá no enunciado, ele está pedindo a quantidade de moléculas presentes na mescla, ou seja, a quantidade total, né? Então vamos lá, vamos somar essas duas quantidades aí. Vai ficar quantidade total é igual a quantidade de CH4 mais a quantidade de CCl4. A quantidade total é igual a 0,281 mol para CH4 mais 0,581 mol de CCl4. Beleza? A gente soma essas duas quantidades aí. Então, a quantidade total é igual a 0,862 mol. Tranquilo, galera? Então, essa aqui é a resposta. Qualquer dúvida, deixa lá nos comentários que eu vou ter prazer em responder, beleza? Valeu, abraço!